A paz do Senhor Jesus. Estamos começando o seu programa Intercessão. Muito obrigado por estar conosco neste dia. Que Deus abençoe você e toda a sua família através da Rede Brasil. Estamos no ar através da TV, dos canal 14 e repetidoras em todo o Pernambuco, pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial ou pelo site www.iedpeplay.org.br. Aproveite este momento já e compartilhe os nossos links com os seus familiares e amigos. Quero convidá-lo já para juntos lermos um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, o capítulo 57 e o versículo de número 15. Se você não dispõe de uma Bíblia, estará aparecendo aí na sua tela e você pode nos acompanhar. Vamos juntos? Porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com um contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. No programa de hoje contamos já com a presença do evangelista Paulo Fernando e sua esposa, a irmã Kátia Regina. Pai do Senhor, irmão Paulo, um prazer tê-lo conosco. Pastor Jefferson, alegria nossa, é um prazer muito grande tornar aqui ao programa Intercessão, neste dia, não é? Partilhar das bênçãos de Deus. Muito bom estar com o pastor, com minha esposa, né? É importante isto, falarmos um pouco sobre a intercessão bíblica. Que bom, né? E irmã Kátia, é um prazer tê-la conosco também no programa Intercessão. Paz do Senhor, pastor. Amém. O prazer é nosso, se constitui numa honra e um grande privilégio ter esta oportunidade para falarmos um pouco, né, sobre a intercessão, sobre o avivamento, sobre todas as coisas que o Espírito Santo pode fazer por nós. É um prazer. Graças a Deus. Antes de nós estarmos dando início, nós vamos fazer uma oração rogando a bênção de Deus em prol deste programa. Oremos então. Querido Pai Celestial, somos-te gratos pela oportunidade que nos concedes de estarmos mais uma vez reunidos em Tua presença, Senhor, para o programa Intercessão. Te pedimos que o Senhor nos guie, nos oriente e que este programa sirva de bênção, de edificação para todos os que estão conosco nesta tarde, Senhor. Que o Senhor possa estender suas mãos e operar milagres, maravilhas, e ao longo deste programa o Senhor possa curar os enfermos, batizar com o Espírito Santo, renovar vidas, alegrar os nossos corações, que a Tua presença, Senhor, ela se torne real, tanto aqui com a gente no estúdio, quanto os irmãos que estão em casa, nos hospitais, onde quer que estejam nos escutando, Senhor. Nós te pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Né? Queridos irmãos, já estamos desenvolvendo uma série de reflexões sobre a intercessão e o avivamento espiritual. Então, uma vez ou outra aqui no programa nós estaremos tratando sobre este assunto e para isso já, como já disse, estamos contando já com a presença do evangelista Paulo Fernando e sua esposa, a irmã Kátia Regina. Desta forma, já gostaríamos de iniciar com a seguinte pergunta. Biblicamente, qual é a importância da intercessão no processo pela busca do avivamento espiritual? Evangelista Paulo, irmã Kátia. Pastor, a intercessão, ela é o cimo, o cume deste avivamento espiritual, porque quando intercedemos, nós estamos falando com Deus. Interceder é isto, é alguém conversar com outrem a favor de alguma pessoa ou de algo. Então nós, quando intercedemos, estamos em oração, conversando com Deus e pedindo a favor de outras pessoas ou de outras causas, como o avivamento espiritual que nós estamos falando neste dia. E a importância da intercessão está justamente nesse procedimento, porque nada se inicia, não é? Nós entendemos isso, que nada se inicia sem oração, sem busca a Deus. A intercessão a favor de um avivamento vem da parte de Deus, é divina, não é? Então, se fizermos assim, com certeza estamos iniciando um caminho que vai alcançar esse objetivo, que é fazer com que haja um avivamento espiritual em nossas vidas. Então, nós entendemos que este avivamento espiritual, ele acontece através de intercessores, de intercessões que são feitas a favor desse objetivo, pedindo até que seja algo renovado, não é?
se levante novamente, porque ao longo da história bíblica nós vemos várias intercessões, mas o favor de alcançar o avivamento espiritual está justamente em interceder. Por isso é importante nós observarmos este princípio. Eu creio que tudo parte deste princípio. É do princípio da oração, né, irmã Cátia? Sim, pastor. A intercessão faz com que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Quando você ora, quando você intercede por um pleno avivamento, você abre a sua mente, o seu espírito passa a receber as orientações do Espírito Santo de Deus e traz verdade, traz luz para o seu pensamento, traz luz para a sua alma. E a partir da intercessão, você começa já a se reavivar. A intercessão, ela leva você a ter conhecimento de Deus. E com esse conhecimento, você passa a ser transformado. E nesta transformação, você começa já um grande avivamento na sua vida. Você se arrepende do que você está fazendo, que não é para fazer. Sua mente começa a se desenvolver, não é? E seu espírito começa a se renovar. Então, a intercessão, ela realmente é a chave para o princípio do avivamento. Até porque, né, irmão Paulo, a gente vê que Deus, na sua palavra, ele diz assim, parece que é João que escreve na sua primeira epístola, né? Ele diz assim, e esta é a confiança que temos nele. E se pedirmos alguma coisa segundo a sua palavra, ele nos ouve, né? E a gente sabe que é o desejo do coração de Deus que o seu povo seja avivado, não é verdade? Sim. Só pegando um deixo da irmã Cátia, uma coisa muito importante para o intercessor alcançar nesse inteirinho aqui do avivamento espiritual é estar limpo, né, pastor? Estar com o coração purificado, porque a intercessão, ela é algo que parte do intercessor direto a Deus. Então, Deus, ele recebe orações, recebe a intercessão do seu povo, de uma pessoa, se estiver dentro deste padrão que o Senhor acabou de citar neste versículo do João. Não é? Se estivermos purificados, se estivermos intencionados em alcançar esse objetivo. E a gente lembra, vai lá para Crônicas e vê Deus falando para o rei Salomão e dando aquela orientação para o povo. Isso. Não é? Que clamasse, que orasse, não é? Se arrependesse, não é? O avivamento começa no reconhecimento das nossas falhas, não é? No desejo de buscar a Deus verdadeiramente. E ele prometeu, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Isso também nos leva a começar um verdadeiro avivamento, o arrependimento, a oração, a intercessão, não é, pastor? A senhora abriu uma porta interessante aí, porque a gente vê aí que Salomão, ele preveu na sua intercessão, né, no dia da inauguração do templo, ele preveu que o povo poderia se afastar de Deus, poderia se esfriar, poderia ser afligido pelo Senhor e também poderia sofrer uma catástrofe, né, por conta do seu distanciamento. Mas ele diz assim, e se eles vierem aqui a ti, nesta casa, e buscar, ouve dos céus, perdoa o seu pecado e tal. E Deus então confirma realmente, né? Deus confirma com Salomão, né? Meus olhos estarão abertos, meu ouvido atento à oração deste lugar, né? Aí entra o que a senhora disse, né? Se meu povo, ele verdadeiramente se converter, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus. Então, é interessante, né? É importante, pastor, me permita, que Deus, ele nos ama tanto e almeja tanto que nós entendamos o poder que há na intercessão, que ele deixa bem explícito para todos os ouvintes e os intercessores também, que se nós alcançarmos, né, a veia, o caminho, o viés fiel para chegar a ele, ele usaria de misericórdia, não é? Então, eu entendo que dentro de uma intercessão, quando nós intercedemos, nós não intercedemos por algo que não vamos alcançar. Nós estamos intercedendo por algo que Deus, o próprio Deus, já deixou dito lá em Crônicas 7,14, não é?
que se nós entrarmos pelo caminho, pela viés da intercessão, buscando, orando, se arrependendo, Ele com certeza dá-nos a resposta que nós esperamos. Então, esses avivamentos que acontecem durante todos esses anos, né, alongados na Bíblia, hoje falando sobre isso, pastor, eu percebo que nunca vai se cessar de Deus desejar responder. Todas as vezes que colocarmos, não é, centrarmos a nossa vida em intercessão por um objetivo favorável ao povo diante de Deus, não é, que Deus consinta nisto, nós vamos alcançar, como sempre o povo alcançou, como sempre se viu na Bíblia, intercedendo e o povo respondendo, e o povo fazendo jus à vontade de Deus e Deus descendo e dando a resposta. Né? É interessante essa palavra que o senhor falou, porque o senhor disse que Deus nos ama tanto, né? E a gente vê que a intercessão nada mais é do que um ato do amor de Deus para conosco, né? Porque é como que Ele abriu uma porta, Ele conhecendo a nossa natureza pecaminosa e as nossas inclinações e as nossas fraquezas, Ele então abriu uma porta que é a oração, que é a intercessão, que a gente pode recorrer a Ele. Quer dizer, é um ato do amor de Deus, né? Então... Sim, é um amor tão grande que apesar de todas as nossas falhas, todas as nossas limitações, Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. Ele sempre está prometendo, se me buscar, se orar, se clamar, se arrepender. Realmente, pastor, isso diz respeito ao grande amor que Deus tem por nós. Que maravilha, né? Glória a Deus. Então, vamos aproveitar este amor e vamos recorrer mais a este caminho que é a oração, que é a intercessão, né? Porque, infelizmente, alguns de nós, ou até mesmo nós somos tentados a nos acomodarmos, a cruzar os nossos braços e às vezes tentar resolver a nossa própria maneira. Verdade. Quando a gente tem esse recurso à nossa disposição, né, que é a oração, né? A intercessão é um recurso que Deus deixou para a gente e a gente às vezes não se apropria dele e deixa para ir na última instância. Quer dizer, se a gente se apropriasse mais, tivesse mais... soubéssemos aproveitar mais esta oportunidade que Deus tem nos dado através da oração e da intercessão, a gente não deixaria para o último momento. E também evitaríamos tanto sofrimento, não é verdade? De forma preventiva, né, pastor? Claro. Geralmente, a gente é aconselhado e orientado por muitas pessoas, inclusive pelos médicos. Se previna, evite isso, faça assim, tome esta medicação, faça como eu estou dizendo. E nós sempre fazemos porque estamos preocupados de não cairmos doentes. E Deus não é diferente. Tem que haver uma prevenção. Tem que você ficar atento. E antes que aconteça, que chegue a adversidade e você esteja tão angustiado que não tenha condições nem de orar, ore antes. Se previna, porque Deus está lá. Ele disse na sua palavra, estarão atentos meus ouvidos para a oração que se fizer neste lugar. Que maravilha, né? Nós bem sabemos que a Bíblia apresenta vários instrumentos para o avivamento espiritual, seja plenamente evidenciado entre os homens, não é? E que instrumentos são esses e como podemos ver o seu uso nos avivamentos que ocorreram no passado? Pastor, os instrumentos são a palavra e o Espírito Santo, não é? A palavra, ela joga luz à nossa mente, ao nosso ser, não é? Através da palavra você tem um pleno conhecimento da verdade e quando você conhece a verdade, você passa a ter uma vida transformada e modificada. Esta palavra, ela mexe com o seu ser, ela diz que vai até a divisão da alma e do espírito, nas juntas e medulas. Ela é a única que vai e ela é apta para transformar a mim e a você. E o Espírito Santo, ele dá condições a você de se fixar nesse avivamento, não é? Porque ele passa a interceder, ele passa a ser o grande intercessor entre você e Deus. Então, de posse da palavra, que traz a transformação e a restauração, e com o apoio, o sustentáculo do Espírito Santo, não tem como dar errado, não é, pastor? A palavra de Deus, como a irmã Kátia falou, pastor, ela é o anal que faz com que a gente possa alcançar esses objetivos,
como hoje falamos da intercessão, para que haja um grande avivamento espiritual. E a importância, pastor, da palavra, né, é justamente o conhecimento que devemos ter para não errar quando intercedemos por exemplo, um avivamento espiritual. Por que é importante o crente, quando ora, conhecer a palavra de Deus? Porque é importante que esta palavra ela chegue aos nossos corações como verdade. Porque me permita abrir aqui um parêntese, pastor. Existem muitas pessoas que elas confrontam a verdadeira palavra de Deus, querendo ludibriar os princípios da palavra, querendo distorcer a palavra. O próprio Satanás, ele quando foi impedir, não é, a intercessão de Jesus ao Pai, quando foi lá no capítulo 4 de Mateus, que ele chegou lá para atormentar a Cristo, não é, provar a Cristo, ele usou a palavra, distorcida, mas usou a palavra. E a gente observa que todas as vezes que o inimigo quis inverter o princípio da verdade, o inimigo quis distorcer um princípio de intercessão de Cristo, Jesus Cristo, como a palavra viva e conhecedor da mesma, usou a própria palavra para confrontar o inimigo. Sempre ele disse, está escrito, está escrito. Então, quando intercedemos, pastor Jefferson, em relação a Deus sobre esses propósitos, devemos interceder com o conhecimento da palavra de Deus. Por isso que esse elemento, ele é crucial, ele é muito importante, não é? A oração deve ser basada dentro desse conhecimento da palavra para chegarmos aí a esse avivamento espiritual que se propõe, não é, a Deus, para que possamos alcançar. É muito importante isso. Hoje em dia, infelizmente, a gente vê alguns irmãos, até cristãos, não é, pastor, que ainda não tem a habilidade perfeita de administrar a palavra. E a gente vê também, né, pastores, é que hoje em dia se usa muito a palavra para ludibriar, para enganar, para oferecer coisas efêmeras, sem profundidade. Mas é difícil você encontrar pessoas que queiram realmente usar a palavra para trazer um verdadeiro avivamento na sua vida. Geralmente é bênção, pela palavra você vai ganhar isso, pela palavra você vai ganhar aquilo. Use a palavra e use tal versículo, porque Deus vai ter que lhe dar, Deus vai fazer, mas e você será transformada? E pela palavra você será uma nova criatura. E pela palavra você terá uma vida constante com Deus. Você será realmente uma pessoa com intimidade com Deus. Então nós estamos vendo poucas pessoas levar a palavra para alguém para que haja realmente um avivamento. Geralmente se barganha com a palavra, não é? Isso. Então esses elementos, fechando aqui, pastor, eles são muito importantes, não é? Porque a palavra de Deus, quando lemos, segundo a própria Bíblia, o Espírito Santo está nos regendo, nos mostrando, dando luz àquilo que lemos para o conhecimento. E isto faz com que a gente sinta a realidade da palavra, a verdade da palavra, a ponto de levar isto a Deus, não é? Eu me lembrei agora do leproso. O leproso, ele de alguma forma, ele tinha conhecimento do poderio que havia em Deus. Lá em Mateus 8:2, o leproso olhou para Cristo e disse, olha, eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não sou nada, mas eu sei que tu, Senhor, tu podes. Ou seja, ele mostrou a Jesus que ele sabia que ele não podia nada, mas aquele que estava diante dele na intercessão, não é? Que poderia interceder pela vida dele, mudar a vida dele, transformar a vida dele, era Cristo. E ele disse, eu sei que tu podes. E depois ele disse, e se tu quiseres, ele estava confirmando aquilo que lá em Efésios diz, o querer e o efetuar pertence a Deus. Se tu quiseres, tu podes me curar, Jesus. Eu acho linda essa passagem, pastor Jefferson, porque naquele momento de uma certa forma intercessória, não é? Daquele leproso diante de Jesus, ele convenceu Jesus. Glória a Deus, ele foi ao coração de Cristo, né? E Cristo não teve nem palavras mais para dizer a ele, simplesmente Cristo disse, eu quero. Seja limpo. Glória a Deus. Aleluia. Não é? Então, a importância
de um intercessor, seja ele qual for, pastor, se é dentro do viés do caminho de Deus, da vontade de Deus, pode ser alcançada, não é? A Bíblia não relata que aquele homem era ou não crente, mas relata que naquele momento ele temeu. Ele tinha fé suficiente, né? Para alcançar, não é, pastor? Então, este conhecimento da palavra, este conhecimento de Cristo, né, que é a palavra viva no meio de nós, faz com que a gente alcance. É interessante, né? Esses instrumentos, dois instrumentos que a irmã Kátia falou e o que o senhor tem reforçado, realmente, se nós nos apropriarmos desses dois grandes instrumentos, nós vamos, não tem como não ser avivado, né? Porque o Senhor Jesus disse, as palavras que vos digo são espírito e vida. Né? E a gente vê quando Moisés, ele disse uma coisa interessante, ele disse lá em Deuteronômio que, agora fugindo assim da mente, eu me lembrei, aí ele diz assim, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, mas as reveladas são para nós e os nossos filhos. Então tudo que está revelado na palavra de Deus é para nós. E nós devemos nos apropriar disso, né? A gente vê Paulo escrevendo aos Colossenses, lá no capítulo 3, versículo 16, ele diz, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Então, um crente que verdadeiramente se apropria da palavra de Deus, um intercessor que intercede, que ora, que tem um conhecimento da palavra de Deus, certamente ele vai ser avivado, porque a própria palavra vai ensinar os caminhos pelos quais Deus realiza o avivamento. Quer dizer, a palavra é a bússola, né? O salmista disse no Salmo 119, o versículo 105, ele diz algo interessante, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Né? E é interessante que ele se apropria deste, ele diz assim, no versículo 107, ele diz assim, estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Amém. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Quer dizer, a palavra de Deus é quem vivifica o crente. Muito bem, muito importante, não é? Você que está nos ouvindo aí e você deseja um avivamento espiritual na sua vida, na vida da sua família, é importante na vida da sua nação, é importante que se aproprie da palavra de Deus, não é? Que estude a palavra, que ensine a palavra e que busque realmente gastar tempo com Deus com a palavra. Porque, assim, não é só ler a Bíblia, assim, quando vai resolver uma causa, né? Uma causa, alguém vai resolver um problema, aí fecha a Bíblia e diz, Senhor, me dá uma palavra, aí coloca lá o dedo, ou então escolhe um versículo e tal. Mas a Bíblia não é para ser lida assim, né? A Bíblia é para ser lida, estudada, mastigada, meditada, porque me lembrei agora de um texto, agora, no versículo, o Salmo 119, o Salmo 119, e o salmista, ele diz uma coisa interessante sobre a palavra de Deus, que vale a pena a gente ler, né? Glória a Deus. O Salmo 119, me parece que é o versículo 14, Salmo 19, digo, parece que é o versículo 14, ele diz assim, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Né? Seja-lhe agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. E ainda diz lá no Salmo 1, né? Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. E diz assim, porque então farás prosperar o teu caminho. É interessante isso, pastor, me permita, que quando o senhor falou disso, está no meu coração o Salmo 1, porque Jesus, ele disse assim, Deus disse assim, alegres são, felizes, bem-aventurados são aqueles que não andam nos caminhos dos erros, né? Mas que estão justamente fazendo a vontade de Deus. Ouvir a palavra, meditar na palavra, não é? Porque para se ter conhecimento dessa palavra é importante a gente meditar nela. Não é? Porque quando medita a luz do Espírito Santo, não é? Que é um elemento do avivamento, ele vem fluir as ideias, a direção que nós precisamos para alcançar diante de Deus, não é? Êxito nesse avivamento espiritual. E a palavra de Deus, ela traz vida. Lá no livro de Atos, no capítulo 8, no versículo 2, diz exatamente assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei
do pecado e da morte, não é? O Espírito Santo, não é? Que é um desses instrumentos, ele traz vida para você e já te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu me lembrei de um texto aqui no Salmo 39, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e o versículo 3, 39 e o versículo 3, que é interessante esse assunto, que diz assim: Incendeu-se dentro de mim o meu coração enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua e disse: Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim é a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta o quanto sou frágil. Amém. Quer dizer, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Acendeu o fogo e ele diz assim: me faz entender o fim dos meus dias, né? Porque a gente, a probabilidade é a gente pensar que nós temos vida todo o tempo, que teremos vigor todo o tempo, que podemos ter a mesma força, o mesmo vigor durante todo o tempo, mas nós precisamos entender que temos um tempo de vida sobre a terra, e a gente sabe que vai chegar um dia que as nossas forças elas vão enfraquecer. Então nós precisamos de um avivamento espiritual hoje para produzir enquanto temos força física. Porque vai chegar tempo que nós não teremos mais isso. Mas que bênção, né? Nós estamos ainda só no instrumento da palavra, mas voltaremos a falar sobre o Espírito Santo ainda como instrumento, que a senhora abriu duas portas interessantes. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em instantes. Glória a Deus, que maravilha, não é? Deu tempo de você fazer o seu lanche e já estamos de volta aqui ao programa Intercessão. Você que está chegando agora, nós estamos falando sobre intercedendo por um avivamento espiritual e estamos contando com a presença do evangelista Paulo Fernando e sua esposa, a irmã Cátia Regina, e para nós é uma alegria tê-los hoje conosco no programa Intercessão. E na pergunta anterior, nós vimos sobre os instrumentos, né, que levam ao avivamento. A irmã Cátia aqui, ela falou que são a palavra de Deus e o Espírito Santo. E nós falamos bem no bloco anterior sobre a palavra de Deus. Temos uma rápida pincelada no Espírito Santo, mas vamos continuar aqui sobre o Espírito Santo e já a gente parte para uma outra pergunta, né? A importância, né? Não somente do que o intercessor ele tem apenas o conhecimento da palavra de Deus, mas também ele seja sensível ao Espírito Santo. Ele permita que o Espírito Santo possa atuar na sua vida para que haja realmente um verdadeiro avivamento espiritual, né, irmã Cátia? O Espírito Santo precisa ter liberdade, né, pastor, para atuar. E quando ele atua, ele traz sobre nós, não é? Fortalecimento, poder, conhecimento, na verdade, não é? E quando ele encontra espaço, quando ele encontra lugar no nosso ser, daí o avivamento ele só vai se expandindo, ele vai crescendo, porque o Espírito Santo, não é? Junto com a palavra, ele vai fazer com que você suba sempre e mais para a presença de Deus. E estando na presença de Deus, não tem como não ter um grande avivamento, né? Os grandes homens, não é, que promoveram grandes avivamentos, a nossa igreja, William Seymour, né, foi um grande avivalista, e eu lembro que eu fiz uma leitura sobre isso, e em 1905, quando ele colocou o avivamento em xeque para que acontecesse antes de começar os cultos, não é? Digamos assim, colocando neste assunto de hoje, pastor, os avivamentos espirituais, ele orava 7 horas. Ele intercedia 7 horas para que aquele objetivo que ele estava querendo alcançar fosse geralmente, não é, realmente alcançado. Salvação de almas, não é, pastor? Porque é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que transforma, é o Espírito Santo que age no coração, não é, dos ouvintes, daqueles que estão, não é,
abertos a um grande avivamento espiritual, e Seymour, ele se preocupava com isso, com a oração, com a intercessão, não é? É um ligame muito grande interceder para avivar. Avivamento sem intercessão não é avivamento, porque já falamos aqui, o senhor falou com muita propriedade que a oração, através da palavra, faz com que o Espírito Santo inunde o nosso ser, não é? A ponto de nós sermos cheios, porque eu entendo, pastor e irmã Kátia, que o avivamento, ele tem que acontecer quando começa no coração do intercessor. Tem que haver primeiro um avivamento dentro de mim, que estou intercedendo por algo e que esse propósito esteja no meu coração, começando a ser avivado, e dali eu vou alcançar esse objetivo para o qual está se fazendo as orações, as intercessões, né? Que é um avivamento espiritual. Seymour, ele fez isso, né? Orava 7 horas por dia, que bênção, né? Antes de começar os avivamentos. É interessante, né? Veja como é importante a oração sob a direção do Espírito Santo, que a irmã Kátia abriu uma porta interessante também aqui, que ela disse que nós precisamos da liberdade do Espírito Santo, porque o Espírito Santo pode ser resistido, né? Resistido, né? Realmente. E quando eu me resiste à voz do Espírito Santo, muitas vezes o Espírito Santo ele fala dentro de nós, ele nos livra de pecar, ele nos impulsiona a orar. A senhora falou que ele é o Espírito, que o Espírito Santo ele traz o conhecimento, a revelação. E o Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 8, o versículo 2, a gente vê que diz assim, diz que o Espírito de vida que está em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer, o Espírito Santo é o Espírito de vida. É Ele quem vivifica, né? É Ele quem ilumina, é Ele quem traz o conhecimento, é Ele que faz lembrar as palavras que o Senhor Jesus falou. Isso. É o que está escrito na palavra. Por isso que nós precisamos desses dois instrumentos, a palavra e o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, ele traz à nossa mente a palavra. Jesus disse, Ele vos fará lembrar. Isso é bem importante, não é, pastor? Porque quando a gente fala que os dois instrumentos é a palavra e o Espírito Santo, a gente está querendo lhe dizer que quando você absorve a palavra e guarda, no momento que você necessitar desta palavra, o Espírito Santo ele vai atuar e ele vai trazer a lembrança ao seu coração, não é? Porque há momentos de grandes adversidades e de angústias e que quando você conhece a palavra, neste momento da sua angústia, da sua tristeza, da sua provação, o Espírito Santo ele aparece lembrando a você a palavra. Ele vai dizer para você, porque ele traz santidade, traz poder, traz promessa, não é? Ele vai lembrar para você que maior é quem está com você do que o que estão com eles, do que o que está no mundo. É importante conhecer a palavra e dar liberdade ao Espírito Santo. Me faz lembrar algumas experiências, não é, que nós temos de ele ter tanta liberdade em você ao ponto dele falar e você ouvir, não é? Porque quantas vezes a gente está querendo fazer algo ou então Deus quer que a gente faça algo e você resiste e diz, não, hoje eu não vou, hoje eu não quero, hoje eu não faço, e você ouve a voz do Espírito Santo dizer assim, vá, faça. Porque isso já aconteceu comigo inúmeras vezes, de Paulo perguntar assim, vamos hoje ao departamento? E eu dizer, hoje eu não posso, hoje eu não vou, não tem ninguém lá porque vai precisar da minha ajuda, não tem nenhum atendimento. E ele dizer, então eu vou. E eu ficar em casa, na minha cozinha, porque a mulher fica na cozinha, e o Espírito de Deus bradar bem alto e dizer, vá. E eu responder na mesma hora, não, hoje eu não vou, não tem nada. E ele, vá. Eu digo, bom, então é o Senhor que está falando comigo, eu vou. E quando você chega lá onde Deus mandou você ir, você vai ver Ele operar maravilhas por você ou por alguém. Isso. Porque nós somos instrumentos de Deus, estamos na direção do Espírito Santo, tanto faz Ele me abençoar ou me usar como instrumento para abençoar alguém. É, pastor? Interessante a irmã Kátia falando sobre departamento, aí que nasceu uma curiosidade no coração dos irmãos. Que departamento? É que nós nos esquecemos de, no começo do programa, lembrar que o evangelista Paulo e a irmã Kátia trabalham também, cooperando com o pastor no departamento da família, né? Estão ali ajudando ali o pastor Isaac Silva, né? No departamento da família, e estão sempre aconselhando famílias, casais.
que precisam de ajuda, de um socorro, né? E também o evangelista Paulo, geralmente com a esposa, coordena ali a área 21, a área ali em Água Fria, aquela região ali, Água Fria, uma área muito abençoada, né? Para a glória de Deus. Então, e está aí só explicando, porque no começo eu esqueci de falar sobre esse assunto. E é muito importante isso, a senhora falando sobre, às vezes o Espírito Santo, ele impulsiona você a realizar a obra. Eu me lembrei, porque a Bíblia diz que recebereis sobre vós poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Falar do Espírito Santo era só um programa só para ele, né? Porque não daria. Verdadeiramente o intercessor que deseja ser avivado tem que ter um relacionamento de comunhão íntima com o Espírito Santo. Enquanto a senhora falava, eu me lembrei que Paulo, Barnabé e outros lá no capítulo 13 de Atos estavam orando. O Espírito Santo disse assim: apartai-me a Saulo e a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado, né? Quer dizer, para levar a palavra viva, para levar o avivamento àquelas nações, àqueles povos. Então o Espírito Santo também falou com Pedro, né? Quando de repente ele teve uma visão e descia um lençol com todo tipo de répteis e disse: Pedro, mate e come. Ele disse: eu nunca comi nada comum e imundo. Aí o Senhor disse: não faça comum e imundo que eu te purifiquei. Amém. Só que o Espírito Santo já tinha enviado, né, através do anjo, o Cornélio buscar os homens para a casa de Pedro. Quando alguém procurou por Pedro, o Espírito Santo disse a Pedro: vá com ele, não duvidando, porque eu os tenho enviado. Então vemos que o Espírito Santo, ele fala, e não apenas falou no Antigo Testamento, ele continua falando, porque o nosso Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus é eterno, ele não mudou. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus. Que maravilha, né? Então, você que é intercessor, e se você deseja um avivamento espiritual na sua vida, na vida da sua família, aproprie-se desses dois instrumentos, que é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Mas vamos correr um pouquinho com o tempo, porque a hora vai correndo e ainda temos outras perguntas aqui que julgamos ser importante para este assunto que estamos tratando, sobre intercedendo por um avivamento espiritual. Então, quando propomos uma analogia sobre o avivamento, podemos dizer que o avivamento espiritual é o caminho que nos leva para perto de Deus. Portanto, para isso existem alguns passos que o crente deve dar nessa jornada. Que passos são esses, irmão pastor Paulo, irmã Cátia? Pastor, esses passos que a palavra de Deus fala sobre essa intercessão, né? Estamos falando sobre intercessão para um avivamento espiritual. E o senhor pontuou algo aí um pouco antes sobre a sensibilidade que o intercessor deve ter para alcançar os objetivos, não é? Isso é muito importante, porque um dos passos do intercessor para alcançar o objetivo é ter essa sensibilidade do Espírito. O Espírito falar e nós obedecermos, não é? Orarmos em função de algo ou de alguém dentro da vontade do Espírito, da vontade de Deus. Por isso a sensibilidade. O verdadeiro avivamento, o legítimo avivamento, ele produz, não é? Um resgate de valores espirituais. E essa sensibilidade ao Espírito fala justamente disso. Fala daquilo que nós devemos alcançar com a certeza daquilo que nós estamos fazendo. Eu orar por um propósito, você orar por um propósito e saber que Deus está coadunando, esperando de você verdadeiramente este trabalhar, este investimento, esta intercessão, naquilo que você sabe que vai alcançar. Então, esses elementos, eles contribuem para que esses valores espirituais, eles cresçam. Muitas pessoas abandonam isso, muitas pessoas oram e, infelizmente, oram com um propósito, mas sem serem definidos, ou seja, sem saberem se o Espírito Santo está verdadeiramente, não é, querendo atingir isto ou não. Então, quando nós oramos, nós devemos orar com propósitos definidos, ou seja, nós estamos falando de intercessão sobre um avivamento espiritual. É algo que nós precisamos, é algo que Deus quer fazer, não é, pastor? Deus sempre quer levantar homens e mulheres, não é, que tenham objetivos definidos, como interceder por isto, interceder por esta causa. Por quê? Porque quando intercedemos por uma causa como um avivamento espiritual, estamos pedindo a favor de um objetivo que é favorável a todas as pessoas. E a Bíblia diz que quando oramos em favor de outras pessoas, ao mesmo tempo que pedimos, pastor,
o Espírito Santo também está intercedendo por nós. É verdade. Amém. A palavra de Deus diz que Paulo falou sobre o Espírito Santo, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando nós fazemos esse algo de Deus, que é interceder, que é buscar o objetivo de um avivamento espiritual para a igreja do Senhor, nos dias de hoje mesmo, não é? Que nós estamos precisando mesmo de orar e buscar esses avivamentos, o Espírito Santo responde a nós em algo que nós mesmos precisamos, intercessores, né? Eu me coloco no lugar de intercessor e ele responde. Um exemplo disso era Jó. Jó, ele estava numa condição e aqueles que não estavam a favor dele, né? Na verdade, não estavam buscando o bem real da situação, mas Deus fez o quê? Deus fez com que eles fossem a Jó e disse a Jó assim: ore pelos seus amigos. Veja que contradição. Quem precisava de oração, da bênção, era Jó. Mas Deus trabalha por essa viés, por esses caminhos. E quando eles chegaram que Jó orou, a Bíblia diz que enquanto Jó orava, Deus mudou o cativeiro de Jó. Até porque o senhor falando sobre esse assunto, sobre Jó, a gente percebe que Deus ele estava ali não somente falando com Jó, mas também ensinando, né? Ensinando as futuras gerações, né? Porque o intercessor ele não pode guardar mágoa. Isso. Ele não pode ter ódio, ele não pode ter rancor. E Jó foi muito machucado pelos seus amigos. Foi. Né? É porque eles insistiram que Jó estava em pecado e, quer dizer, foram consolar o homem e parece que aumentaram o seu sofrimento com suas palavras e tal. Aí Deus diz: ora pelos teus amigos, né? Porque só quem pode orar é quem ama. É, quem ama. Né? E quem ama perdoa. É verdade. Verdade. E então, quando Jó ora pelos seus amigos, aí vem a bênção sobre a vida de seus amigos. Muito interessante essa colocação que o senhor falou sobre a oração. E dentro ainda desses passos que a gente precisa dar, eu poderia até relacionar algumas ações que a gente deve tomar, que é a oração. Eu reconhecer a minha necessidade, que eu preciso realmente de um avivamento, a leitura da palavra, a adoração, a santificação e a fé. São passos importantíssimos para esse avivamento, não é? Porque eu estou avivada. Quando é que eu estou avivada? Quando eu estou santificada, quando eu estou orando, quando eu reconheço a minha necessidade, quando eu tenho fé. Não é, pastor? Com certeza. A partir desses passos, não é? Vem realmente o avivamento. E a experiência de Jó com seus amigos, e Deus disse assim: ore, me faz lembrar uma experiência muito grande que eu tive com o Espírito Santo, onde eu me sentia ferida por alguém, magoada por algumas coisas, por algumas situações, não é? Muitas vezes nós nos encontramos assim, e eu caminhava e chorava e conversava com o Espírito Santo. E eu estava querendo que ele fizesse uma mudança naquelas pessoas para me beneficiar. E o Espírito Santo disse a mim assim: não é melhor você mudar e aceitar as pessoas do que eu mudar todo mundo só por causa de você? E eu disse: é verdade. Eu disse: é mesmo. É melhor eu aceitá-las como elas são e a transformação vir em mim. A partir de mim, da minha transformação, da forma como o Espírito Santo fala conosco, quando você consegue conviver e se relacionar com aquela pessoa que está te incomodando, a pessoa passa a ser transformada por conta da sua ação. Não é assim, pastor? Muito bem, essa ela lembrou um assunto interessante, que a Bíblia diz que no momento que você muda, e você muda até a forma de tratar aquelas pessoas, né, porque essa mudança aí é uma mudança que leva você a mudar as suas atitudes em relação àquela pessoa. Aí você passa a fazer o bem àquela pessoa. E a Bíblia nos diz que quando a gente faz o bem àquele que nos faz mal, amontoamos brasas sobre a sua cabeça. Sobre a sua cabeça. Né? A pessoa fica com... É interessante isso. Eu me lembrei, eu acho que eu já contei aqui no programa Intercessão, mas me lembrei agora esse fato, que eu achei interessante essa sua palavra. É a história que eu ouvi contar, né, de um vizinho, de um irmão crente. Ele tinha um vizinho que não gostava de crente, insultava ele e provocava a ira do irmão constantemente. E um dia, para o camarada ver o irmão perder o controle e dessa vez ele vai brigar comigo, né? Ele vai explodir. Aí ele o que fez? Ele comeu, depois do almoço, ele triturou bem os ossos da galinha, deixou bem triturado os ossos.
Aí ele colocou no prato todos os ossos da galinha, do almoço que sobrou da galinha, ele colocou no prato, tapou e disse: meu filho, leve lá pro irmão. Meu Deus. Aí o meu filho foi lá, né? Irmão, papai mandou pro senhor. Aí quando o irmão abriu, tava lá os ossos da galinha triturados do almoço. Aí o irmão olhou assim: um momentinho, meu filho. Aí foi lá, jogou fora aqueles ossos, lavou o prato. Aí pegou uma fatia de melancia, de melão, um cacho de uva, maçã, pera. Fez um negócio bem bonito assim, tapou e disse: pô, leva pro seu pai. Leva pro seu pai. Aí, aquele dia em diante, aquele homem nunca mais perturbou o irmão. Ele ficou com tanta vergonha que ele se mudou da casa. Aí, anos depois, né, a segunda história que me contaram, disse que esse irmão um dia encontrou-se com o vizinho. Sim. E o vizinho olhou para ele e disse: a paz do Senhor. Glória a Deus. Aí ele disse: amém. Aí abraçou. Aí ele disse: rapaz, o que foi que levou você a ser crente? Ele disse: irmão, aquela sua atitude naquele dia Glória a Deus. Ficou na minha mente, perturbou. Eu fiquei sem entender como é que o Senhor fez um negócio daquele comigo. Olha, aquilo dali me machucou muito. E através daquela sua atitude, amém, eu entreguei minha vida para Jesus. Amém. Glória a Deus. Pagar o mal com bem. Essa colocação, né? É você perdoar e amar a quem lhe incomoda. Não é só o Espírito Santo que traz essa ação sobre você, porque você realmente está buscando um avivamento espiritual. Que maravilha, né? Então vemos aí que a irmã citou esses passos, né? A oração, reconhecer a necessidade de mudança, né? A fé, o ardente desejo, né? E a disposição. Veja que coisa importante. Mas entre esses passos que a senhora citou, entre esses passos que a senhora citou sobre o avivamento, nós gostaríamos de destacar dois. Né? O primeiro, um reconhecimento da necessidade espiritual. E o segundo, o desejo ardente pelo avivamento. Portanto, pastor Paulo, irmã, essas características devem estar presentes somente no povo que almeja o avivamento, ou também deve estar presente na vida do intercessor? Por quê? Não, deve, eu digo até que primariamente deve estar presente na vida do intercessor. Porque ele é que está sendo o canal, não é, para esse avivamento. Então, essa intercessão feita por ele tem que ser alcançada pelo povo através da intercessão dele. Então, se não é intercessão legítima, se não é intercessão que produz arrependimento, se não é intercessão que produz um avivamento dentro dele, como ele poderá alcançar o objetivo diante de Deus? Porque Deus, pastor, ele espera de nós essa atitude. O intercessor pode dizer: não, mas eu estou me colocando no local de simplesmente ser o canal. E, sim, mas esse canal tem que estar limpo. Esse canal tem que estar purificado. Esse canal tem que estar avivado. Esse canal precisa estar disposto a perdoar, a se arrepender pelo povo, não é? Abacuque. Eu me lembrei de Abacuque agora. Abacuque era um profeta menor que intercedeu pelo povo a favor de Deus, que estava definido a fazer a justiça com o povo. E o povo estava sofrendo, merecedores que eram. Mas o intercessor, é verdade, aleluia, ele tem que se colocar nessa posição. Glória a Deus. Não só de mediador do povo diante de Deus, mas de favorecer o povo que às vezes nem merece, pastor. Não é? Aquele avivamento, aquela mudança, mas Abacuque, ele se colocou na posição de intercessor, verdade. Foi diante de Deus como intercessor. Senhor, até quando? Não é? Ele tinha audácia, né? Deus deu autoridade a ele para conversar, porque às vezes o que nós vemos, pastor, hoje em dia, pessoas, eu já ouvi pessoas dizer a mim assim: eu às vezes oro a Deus, mas eu tenho medo de adentrar em contato direto com Deus sobre certas coisas, para que Deus, porque Deus pode não. Como é isso, homem? O próprio Deus diz: vinde e razoemos. Não é, pastor? Isso. Deus, ele abre as portas, Deus fica esperando você agir, fica esperando você atuar. Então, verdade, nós que somos intercessores temos que nos colocar no lugar do povo diante de Deus. E foi isso que Abacuque fez. Conversou com Deus: ó Deus, até quando? E depois veio a oração de Abacuque, né? Aviva, ó Senhor.
Uma oração que fez Deus a tua obra no meio dos anos. retroceder, verdade. E aquilo foi ao coração do Deus vivo. Aleluia. E Deus foi e respondeu. Verdade. Então, me permita, pastor, ouvintes, né, que estão participando deste culto, desse culto maravilhoso, esse trabalho sobre intercessão, nós precisamos ser mais ousados diante do temor de Deus, da obediência de Deus, mas chegar a Deus para alcançar. Verdade. Não é? E ver Deus retroceder na sentença por causa da sua intercessão, não é? Isso. São tantas coisas que estão acontecendo hoje, pessoas enfermas, coisas impossíveis, e por conta da nossa intercessão, ver Deus retroceder ou ver Deus avançar e agir em favor do povo. E faz lembrar que a intercessão é algo tão sublime, pastor, ouvintes queridos, que nós, os intercessores, temos que estar numa posição tão sublime que essa intercessão possa fazer com que Deus retroceda. Nós não podemos estar com o canal entupido, nós não podemos estar arrastando mágoa de ninguém. É tão difícil, não é, pastor? Como seres humanos, como humanos e falhos que somos, ter que estar nessa condição para que a sua oração como intercessor faz lembrar das dirigentes de círculo de oração. Não é das direções das irmãs que estão ali e precisam estar com a vida realmente santificada, independente do que está passando, independente de quem esteja se levantando, independente da situação que ela está vivendo, mas ela está com o coração, com o seu espírito avivado, para que a sua intercessão não caia por terra. Que maravilha, não é? Então vemos aí que o intercessor, ele precisa nunca guardar mágoa, interceder por aqueles que não merecem, e manter sempre o canal desobstruído, né, para que o acesso entre Deus e o intercessor esteja sempre aberto, para que as suas orações sejam respondidas. Que maravilha, né? Nós tínhamos ainda muito que falar, mas, como disse, estamos ainda, no começo do programa nós falamos que estamos começando uma série sobre intercedendo por avivamento espiritual, e esse é o segundo programa que estamos tratando sobre esse assunto, mas em outra oportunidade nós voltaremos, né? Não vamos voltar no próximo sábado com o mesmo assunto, porque nós temos outros assuntos para tratar, mas uma vez ou outra nós estaremos falando sobre este assunto, intercedendo por um avivamento espiritual que cremos que é de grande importância para a nossa vida espiritual, para a vida do intercessor e para a vida da família, para a vida da nação. Mas chegamos ao final do programa, passou tão rápido, né? Eu sei que o coração dos intercessores aqui estão aqui borbulhando e fervendo para falar, porque, como disse o salmista, a minha língua é como a pena de um destro escritor, né? Que maravilha, né? Agradecemos a sua audiência, querido irmão, que esteve conosco até este momento. Agradecemos ao evangelista Paulo, à irmã Kátia, né, pela oportunidade que estão nos concedendo de estarmos aqui. E, em ligeiro tempo, pode trazer as suas considerações finais. Queremos ser gratos a Deus, né, ao nosso pastor que nos dá essa oportunidade, não é? Ao pastor Jefferson que nos convida. E a todos os amados irmãos, Deus abençoe a todos. Povo da área 21, um abraço, Deus abençoe. E continuemos sendo intercessores. Amém. Eu também gostaria de agradecer e te dar um conselho nesta tarde, neste momento, não é? É que você persista, precisa de persistência. E com essa busca persistente vai vir a fé. E junto com a fé, as bênçãos, não é? Que Deus tem para derramar sobre sua vida. Eu não estou aqui falando de bênçãos materiais, estou falando de bênçãos espirituais. As materiais são uma consequência, né? Mas necessitamos da fé para termos uma vida saudável, recheada de bênçãos e de paz. Deus abençoe e obrigada, pastor. Amém. Graças a Deus. Nós vamos pedir ao evangelista Paulo para fazer a oração neste momento, orando, agradecendo a Deus pelo programa e apresentando os nossos irmãos que precisam de um milagre na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, te louvamos, agradecemos a Ti por isto, Senhor, pela Tua misericórdia e agradecemos pela oportunidade de falar da Tua palavra. Abençoa Teus filhos, a Rede Brasil de Comunicação, continue estendendo Tuas mãos para que seja contínuo um canal para abençoar o Teu povo. Abençoa a Tua igreja, Teus servos, é o que nós te pedimos, Senhor, e já somos agradecidos por isto, em nome de Jesus.
Amém. Graças a Deus. Contamos com a sua audiência no próximo sábado, às 5h30 da tarde, e se Deus assim nos permitiu, o Senhor Jesus não tiver voltado para buscar a sua igreja. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.